Eu ia anunciar, né? Mas a gente não combinou. Gente, antes de orar pelo pregador desta tarde, queria desejar, assim, sejam bem-vindos os nossos visitantes. Temos alguns visitantes. Vamos levantar as mãos, assim, os visitantes. Temos aqui na frente. Tem mais visitante para ali? Como é que nós bendizemos e abençoamos os visitantes? Com a salva de palmas para vocês. Sejam sempre bem-vindos, amém? Vamos estender as mãos aqui para o pregador desta noite. Pai, nós te agradecemos pela vida do Rodney, Senhor, e eu tenho certeza, Pai, que ele vai trazer uma palavra que vai direto ao nosso coração, porque não é algo que vem apenas dele, da sua mentalidade, mas aquilo que o Senhor trouxe, Pai, ao seu coração. Que cada coração aqui, Pai, esteja entregue, com fome, com sede de Ti, e que o Teu Filho seja ousado poderosamente nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, igreja. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto da família. Amém? Não sei se vocês sabem, nossos pastores, né? O pessoal que está nos visitando aqui, eles estão na Missão Beberibe, certo? Devem estar chegando aí para o segundo culto. E aí ele me passou essa missão de compartilhar um pouco da palavra com vocês. Amém? Então, abra aí sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6. Esse capítulo é bem conhecido. Fala sobre o pote de barro. Todos conseguiram abrir? Amém? Jeremias 18, versículo 1 ao 6. Diz assim: o Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando, isso o profeta Jeremias, com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém, amados? É claro que nesse contexto aqui, se você for ler o capítulo todo, né? O Senhor aqui está falando para o povo de Israel. E naquele tempo o povo estava afastado dos caminhos do Senhor, e ele usou o profeta Jeremias para mostrar, assim como eu posso fazer com o povo de Israel, eu posso fazer com cada um de vocês, né? Mas enfim, esse é o contexto desse capítulo, mas na verdade eu queria trazer ele para um contexto familiar, porque aqui quando fala na casa do oleiro, né, traz um discernimento de que é uma oficina, é um lugar para conserto, um lugar para você se refazer nas mãos do Senhor, né? E eu estava meditando esses dias, quando o pastor me convidou, e por coincidência a Marisa me pediu para ler um livro, essa semana que passou, e o nome do livro era Família, Oficina do Amor. E aí eu achei esse capítulo muito precioso para compartilhar com vocês, amém, amados? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós estamos em construção. Eu gosto muito de usar essa frase, né, nos nossos PGs de casais, porque realmente cada um de nós está em construção. Às vezes a gente confunde o novo nascimento, que é quando você levanta suas mãos e se entrega a Jesus, né, com conversão, né, com se converter. O se converter é um ato diário, é todos os dias, né? Todos os dias o velho homem, o velho Rodney, né? Ele deixa um pouquinho as cascas dele, as feridas, né? Os problemas de lado, e aí ele passa, através do Senhor e da palavra, né, que vem até a nós,
ele passa a se refazer, né? E é isso que o texto retrata. Então, a gente vai estar o tempo todo em construção. E no ambiente familiar, e é por isso que eu coloquei esse tema, né? Achei muito interessante, família oficina do amor, porque é uma oficina. Assim como a igreja, ela também é essa oficina, né? Claro que a gente vem para adorar, que é o templo do Senhor, e a gente vem com o intuito de adorar, de se render a Ele, mas aqui também é uma oficina, né? Onde você vem fazer as suas manutenções preventivas. Quem tem carro sabe muito bem o que é isso, né? Manutenções preventivas, corretivas, onde você precisa consertar alguma coisa. Então, a igreja é essa oficina. E a família também. O pastor Cote, ele costuma dizer que quando a gente casa, somos 2 vasos. E aí o Senhor quebra esses 2 vasos, que é o casal, que é o homem e a mulher, né? E quando nascem os filhos, aí ele pisa em cima, né? Para os cacos ficarem menor ainda. E aí depois você entende que esse vaso que foi quebrado, quando ele está diante do Senhor, você consegue montar ele, né? Cada caquinho, ele vai se formando até ficar um vaso lindo e frondoso. Então, a oficina do Senhor serve para isso, para que a gente passe, né? E a gente consiga realmente entender que a gente precisa se refazer todos os dias. E o convívio, pessoal, as obrigações do lar não são fáceis, né? Mas a palavra do Senhor, ela nos equipa, ela nos capacita. E o casamento é essa ferramenta. Eu costumo dizer que o casamento é a ferramenta mais extraordinária que Deus criou para trazer maturidade e para a gente exercer o evangelho. Porque é na família, naquele ambiente mais próximo, né, que as pessoas mais queridas, mais próximas da gente estão, que a gente mais consegue colocar isso em prática. Tá bem? Então, a primeira oficina que cada um de nós tem que passar é a oficina da integridade. E quando a gente vai olhar no dicionário o que é integridade, integridade fala em ser íntegro, em ser completo, em estar ali 100%. Então, quando a gente traz isso para o nosso lar, para a nossa família, a gente precisa entender que só vai dar certo se a gente estiver realmente 100% comprometido. Se a gente estiver completo ali, né? Eu saio de casa para trabalhar e a gente tem um combinado lá em casa. Claro que a Marisa é a administradora do lar e os papéis lá em casa a gente realmente costuma deixar muito bem definidos, né? Mas eu preciso estar completo. Eu não, por mais que ela me ame, né, há algo que eu preciso fazer, né? Então eu não posso simplesmente sair de casa de manhã e voltar à noite, até porque a nossa casa não é um hotel, né? Então há uma expectativa em relação a mim, na pessoa da Marisa, dos nossos filhos, que eu participe de tudo que é decidido, daquilo que é feito. Então, realmente, para o casamento dar certo, a gente precisa passar nessa oficina, que é a oficina da integridade. A gente precisa estar 100%. Quando a gente vai lá para Gênesis 2:24, quando o Senhor estabeleceu a família, aquele versículo, né? E portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne, né? Deus está falando ali de ser integral. Porque quando ele fala deixará, tem que haver um rompimento ali, de onde você nasceu, você tem que sair, né, ali da casa dos seus pais, você vai pegar uma esposa e vai ali construir a sua família. Então, há um corte. Vocês estão entendendo? Então, por isso que você tem que deixar mesmo, né? E aí esse deixar, muitas vezes a gente não entende. A gente continua ali. Porque esse deixar, pessoal, é para que eu esteja completo ali com a minha família que está nascendo. E quando ele fala, e se unirá a uma mulher, a sua esposa, né? Os dois vão ser um. Olha só, a integridade, né? Novamente,
a completude, né? Se completando. E ele fala, e vocês vão ser uma só carne. Então, os meus desejos, as minhas emoções vão ter que ser um com ela. E a gente vai ter que se virar para que isso dê certo. Amém? Outro ponto interessante sobre integridade, se você for olhar lá no dicionário, vai dizer que é aquele que não foi atingido ou agredido. Então, integridade, não sei o que vem na cabeça de vocês, né? Que às vezes a gente fala de integridade. Integridade, pessoal, é ser integral, né? Integral não é o pão integral, né? Não é o colégio integral, não. É integral aqui no sentido de ser todo, completo, né? Não ter ali nem ranhuras. Então é disso que ele está falando. Então, mas não será que muitas vezes o cônjuge não é quem mais agride, né? Com palavras, com indiferença ou com ações? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, para passar na oficina da integridade, a gente precisa entender essas coisas. E o terceiro ponto, que a oficina da integridade traz para a gente como lição, é que eu preciso me apresentar, é que ele apresenta todos os componentes. Como eu falei no início, né? O íntegro, ele é completo. E a gente precisa entender que a gente só é completo se o Senhor fizer parte do nosso negócio, da nossa família. O casamento, ele é uma sociedade. E a sociedade não é só entre o marido e a esposa. O Senhor tem que fazer parte também. Amém? Outra oficina que a gente precisa passar, e essa aqui também é bastante difícil, pelo menos nos aconselhamentos que muitas vezes eu e a Marisa participamos, é a oficina da humildade, pessoal. E quando a gente fala de humildade, às vezes a gente tem um entendimento errado também. Humildade, o pastor até já falou sobre isso aqui, não é um voto de pobreza, né? Não é eu estar ali quietinho no meu canto e dizer, quanto eu sou pequeno, né? Não, isso não é humildade, né? Humildade é eu entender as minhas limitações. Amém? Então, humildade não é parar de pensar de si, é pensar menos em si. Vocês entenderam isso? Não é eu deixar de pensar na minha pessoa, mas eu pensar menos em mim e pensar mais no outro. Isso é humildade, amém? Hoje a gente está celebrando a Páscoa e o nosso maior referencial é Cristo, né? E ele é o maior exemplo de amor fraternal, aquele que se doa para o outro, né? Aquele que deixou o maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? E quem está mais próximo da gente, na nossa família? É o nosso cônjuge, são os nossos filhos. Amém? Então, a oficina da humildade não é você se depreciar ou se anular, mas sim você pensar no outro. Pensar que você casou e agora você é uma equipe. E quando a gente vai aconselhar algum casal, dificilmente a gente vai encontrar um marido que diga assim, pastor, eu tenho tantos pecados, eu erro tanto, sabe, tenho tanto problema, que eu estou com pena da minha esposa. Dificilmente a gente encontra esse argumento. Ou a mulher chegar para o pastor, ou para a gente, né, quando a gente vai aconselhar, e dizer assim, sabe, eu sou tão briguenta, sabe, que às vezes eu nem eu mesmo me suporto. A gente também não encontra esse tipo de discurso. Geralmente é um apontando o defeito do outro, né? Geralmente é um dizendo que não aguenta mais ficar do lado daquela pessoa porque ela tem muitos problemas. Então a oficina da humildade é exatamente isso, é olhar para dentro de mim e ver que eu preciso, né? Na verdade, eu não posso focar nos problemas do outro. Eu tenho que focar naquilo que eu preciso melhorar. E o casal que passa nessa oficina, na oficina da humildade, ele reconhece as suas limitações e que precisa pensar mais no outro. Então, pessoal, cada cônjuge entra no casamento com uma lista, né?
uma lista de necessidades para serem supridas. Quem não casou pensando assim? A Marisa, quando... Acho que ela já contou essa história aqui para vocês. Ela, quando... Em um determinado momento lá da vida dela, ela fez uma lista. E aí ela colocou características que ela queria do homem que ela queria se casar. E aí ela colocou lá que tinha que ser bonito, né? Tinha que ser inteligente, entendeu? Tinha que ser um homem de Deus. Claro, tinha que amar ela, cuidar dela, né? Tinha que ser torcedor do Fortaleza. Aí foi... Essa parte eu estou brincando. Mas foi um plus, né? Foi um plus que o Senhor deu, né? Ser torcedor do Fortaleza. Foi um plus. Mas por mais que ela colocasse isso diante do Senhor, né? Eu jamais conseguiria, como não consigo, suprir todas as necessidades dela, amém? Por mais que eu me esforce, que eu seja um homem bom, dedicado a ela, a minha família, eu jamais vou conseguir suprir, porque há um vazio dentro dela que é só o Senhor que vai suprir. Amém? E às vezes a gente não entende isso, né? E traz isso para o casamento. E quando a gente não tem isso muito bem alinhado em casa, principalmente quando a gente vem de famílias disfuncionais, a gente cria uma expectativa no outro enorme, né? Eu sei que a maioria de nós aqui veio de casamentos que ou deram errado ou que não foram muitos bons exemplos. Então, é comum isso, pessoal. Uma vez eu conversando com um jovem aqui da igreja, o pastor tinha pregado sobre divórcio, e a gente vinha conversando no carro, né? E a jovem falou, não, na minha célula todos os pais são separados, todos, né? Então na célula não tinha nenhum casal, aliás, não tinha nenhum jovem filho de pais que tivesse um casamento saudável, né? E o que isso diz para a gente, pessoal? E o que acontece se a gente não tiver muito cuidado e não entender que a palavra é que é o nosso norteador, a nossa bússola, né, para o nosso casamento? A gente vai se frustrar. Porque muitas vezes quando um jovem desse, a primeira oportunidade que ele tem de encontrar alguém, né, ele vai gerar tanta expectativa que ele não vai considerar isso aqui, né? Os princípios e valores que a Bíblia nos coloca como norte. E aí você vai se frustrar, porque realmente não é o seu cônjuge que vai suprir todas essas necessidades. É claro que a vida a dois você se completa, né? Mas há um buraco, há um vazio dentro de cada um de nós que só o Senhor vai suprir. Amém? Eu queria ler com vocês... Desculpa, eu estou pulando aqui a minha cola. Romanos 8, 28 vai dizer assim, não precisa abrir, tá bom? Só anota aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O seu propósito, primeiro, pessoal, é ser a imagem de Jesus. Amém? Então, se você for a imagem de Jesus, como eu falei agora há pouco, você vai conseguir passar nessa oficina da humildade e vai conseguir trazer isso para o seu casamento ou para a sua família. Amém, amados? Vocês estão entendendo que a gente está passando por várias oficinas. Passamos pela oficina da integridade. Agora passamos pela oficina da humildade. E a próxima oficina que eu queria também compartilhar com vocês é a oficina do serviço. Amém? E, como eu falei agora há pouco, o maior mandamento que o Senhor nos deixou foi de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E é claro que quando ele fala o próximo aqui, são as pessoas do nosso convívio, né? Ele não está falando só da esposa e dos filhos, ele está falando de todas as pessoas que nos cercam. Amém, amados? Vocês entendem isso? Mas é claro que eu preciso amar
primeiro quem está mais próximo de mim, né? Como é que eu vou amar amigos e pessoas que estão mais distantes e não amo quem está mais próximo, que é a minha esposa, que são os meus filhos? Então, às vezes, nós consideramos mais, temos mais paciência com os de fora do que com os da própria família, né? Sabe aquele vacilo que muitas vezes você dá em casa e não tem paciência? Porque você já falou algumas vezes, né? É um copo que quebra, é um pedido que você faz, às vezes a pessoa não faz naquela hora que você esperava. Mas quando a gente está fora de casa, está no trabalho, está na igreja, a gente tem tanta paciência, né? A gente vai falar com o pastor, vai falar com todo jeito, né? Com todo amor. E às vezes ele dá dura na gente. E por que com os de casa a gente às vezes não tem a mesma paciência, né? Não que a gente não deva ter com o pastor. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então a oficina do serviço, pessoal, é eu entender que esse amor, desse versículo que Jesus deixou para a gente, é trabalho, né? Às vezes a gente acha que amar é só um calorzinho que você sente no peito, né? Ah, eu amo fulano. Ah, né? Sente ali aquele... Não, amar é serviço, é trabalho. É você se dedicar àquela pessoa. Então, na família, a dinâmica é essa também, né? E as funções precisam ser muito bem definidas. A autoridade é um serviço e é um princípio divino. Achei muito interessante isso aqui para compartilhar com vocês. Se a gente for olhar para o Senhor, para Jesus e para o Espírito Santo, né, há uma hierarquia, né? Há uma autoridade que cada um tem. Por mais que eles tenham a mesma essência, né? Deus Pai é o Criador, Ele criou todas as coisas e Ele enviou o Filho. E aí Jesus veio, habitou entre nós, morreu na cruz e deixou o Consolador. Então isso é muito bem definido. Vocês já pararam para pensar? Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são o mesmo, têm a mesma essência, mas eles têm papéis diferentes. E na família da mesma forma. Então na família a gente precisa também deixar isso muito bem resolvido, né? Então maridos que se recusam a liderar suas casas, muito provavelmente aquela família vai ter sérios problemas. Porque as mulheres hoje elas têm essa capacidade, né? Elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho isso incrível, né? Já contei aqui algumas vezes, né? Quando eu me aventuro na cozinha, eu coloco o arroz no fogo e fico olhando para ele, né? A minha esposa faz o arroz, o macarrão, frita o bife, lava o banheiro, varre a casa, espana, e eu, meu Deus do céu, não pode um negócio desse. Então, esses papéis, eles têm que ser muito bem definidos, né? E por mais que as mulheres sejam desenroladas, se a gente não assumir esse papel de liderar nosso lar, vai ter uma hora que vai acabar sobrecarregando elas. E aí aquilo que poderia ou deveria ser prazeroso vira um peso, né? Aquela pessoa vira um peso do seu lado. Então nós fomos chamados para colocar as coisas no lugar. E isso é serviço, né? Isso é trabalho. E dá trabalho, pessoal, cuidar de casa. Dá trabalho cuidar da família. E ser casado é viver para servir a pessoa mais importante da sua vida. Amém? E a próxima oficina que eu queria compartilhar com vocês é a oficina do amor. Amém? Diga assim, ó. A minha família, ela precisa passar pela oficina do amor. Então, pessoal, amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. E quando a gente está falando de amor aqui, não é apenas o amor do casal, né? O amor eros, mas o amor ágape, né? O amor de Deus, aquele amor perfeito. E eu queria ler com vocês aqui 1 Coríntios 13,
capítulo bem conhecido aqui de vocês, da gente, né? 1 Coríntios 13. Vamos ler do versículo 4 ao 8, tá bom? Que vai falar aqui do amor perfeito, né? Do amor cristão. Diz assim, ó: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Amém? Até aí. Então, pessoal, parece, quando a gente lê isso, parece inalcançável, né? Esse tipo de amor. Mas esse é o amor de Deus. Esse é o amor que contempla todos os outros amores. E é por isso que eu disse que a família é a oficina do amor, né? Porque Deus usa essa oficina todos os dias para nos refazer, para a gente entender que precisa um do outro. E eu gosto muito daquela passagem que o apóstolo Paulo fala que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, né? E por ela se entregou. Então é um amor sacrificial, um amor de você se doar tanto a ponto de você até morrer, se for o caso, por ela. E foi assim que Cristo fez, né? Ele morreu pela igreja, ele morreu para si, para se dar para nós, para nos servir, né? Então esse tem que ser o nosso amor. Até porque nós consideramos a mulher como a parte mais frágil. E muitas vezes a gente, nós homens principalmente, a gente tem dificuldade, porque a maioria de nós tem uma linguagem em relação ao amor como atos de serviço, né? Então muitas vezes a gente não fala que ama, muitas vezes a gente até prefere demonstrar ou nem demonstra, né? Porque quando você... Eu sempre lembro de um casal que a gente aconselhou uma vez, e a esposa tinha várias queixas desse marido, né? Porque ele não dizia que a amava, não dizia que ela era bonita, não comprava presentes para ela, enfim, não fazia várias coisas, mas a linguagem do amor dele é atos de serviço. Então ele era aquele cara que chegava em casa e procurava o que fazer, sabe? Ajeitava uma refeição ali, um almoço, um café, limpava a casa. Essa era a maneira dele dizer que a amava. E a esposa, por ter uma outra linguagem, né, do amor, eles acabavam entrando em choque. E aí quando a gente conversou, foi incrível, porque a lente dela mudou. Ela começou a olhar aquilo como realmente um ato de amor, né? Não apenas um ato de serviço. Era a maneira que ele encontrava de dizer que a amava. E da mesma forma, é isso que o Senhor está nos trazendo essa noite, né? Que a gente entenda que a nossa família é realmente essa oficina do amor, onde a gente precisa passar por cada uma dessas... de tudo isso que a gente falou, de integridade, de serviço, de humildade e de amor, né? A gente precisa realmente entender que precisa se refazer todos os dias. E é na palavra. E é através daquilo que o Senhor tem nos falado, né? Todos os dias que a gente vai realmente conseguir construir uma família saudável. Amém, amados? Então, a maior e mais eficiente oficina que transforma pessoas
pessoas defeituosas, pessoas pecadoras. É a oficina de Cristo. Amém? Vocês entendem isso? É passando por ela todos os dias que a gente vai conseguir fazer as manutenções preventivas, as manutenções corretivas, que a gente vai entender que precisa consertar algumas coisas. E uma família saudável, para que ela seja construída, requer muito esforço, dedicação. Eu gosto muito do pastor José Gonçalves, e o que me chama a atenção nele é que toda vida que ele termina um livro, ele praticamente escreve as mesmas coisas, né? E eu acho isso muito interessante, que ele fala que quando você encontra um coração ensinável, tudo fica mais fácil, né? Mas quando você encontra ali o orgulho, acaba que fica mais difícil. Então, acho que essa reflexão de hoje é para que a gente leve isso para casa, né? Onde eu preciso, onde eu estou errando, né? O que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo e não tem dado certo? O que eu preciso melhorar? Eu queria que vocês ficassem de pé, a gente já vai encerrar, tá bom? Queria chamar o pessoal do louvor.